Livro do Êxodo, capítulo 13. Hoje, com a graça de Deus, pretendemos terminar um pouquinho mais cedo. Está chovendo, né? Os meus vão para casa assim mais cedo. Se Deus quiser, né? Êxodo capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos. Êxodo capítulo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. Amém? Podeis assentar? Glória a Deus. Que bom ver minha maninha do meu coração. Thaís, Deus abençoe. A Laura, né? Você está grande, Laurinha. Nossa querida irmã Rosângela, Deus abençoe você poderosamente, né, Missy? Então, mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza, no livro do Êxodo, capítulo 13. Como é uma noite onde separamos para estudar a palavra, se a gente não ficar com a Bíblia aberta, parece assim que o estudo, irmã Lia, parece assim meio chato. Mas se a gente abrir, obrigado, querido, a Bíblia e acompanhando, a gente fica mais interessado. Torna-se melhor o estudo, tá bom? Muito bem, o tema deste estudo dessa noite é: Deus fornece um plano de vida após a libertação. Então, Deus fornece um plano de vida, no caso, para o povo dele, após a libertação. Isso acontece na vida também do novo crente. Quando Deus liberta uma pessoa, irmã Marina, Deus também tem uma proposta, um plano de vida novo para aquela pessoa, sabe? Quando Deus transforma a pessoa, ela pode ficar atenta que Deus tem um plano de vida diferenciado para essa pessoa, querido irmão presbítero Jonatas. Então, se tratando de Israel, porque veja, só para você entender e recapitular aqui, irmã Solange, você ficou mais experiente ontem, né? Foi ontem? Foi ontem. Deus abençoe, parabéns. Então, como nós, para relembrar aqui, querido irmão Diácono Gilberto, nós estamos estudando o livro do Êxodo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e aqui, do capítulo 1 do capítulo 1 até o capítulo 10, nós vemos aqui, capítulo 1, nós vemos que o povo estava sofrendo, né? No capítulo 2, tem o nascimento de Moisés, que nasce o libertador. No capítulo 3, Deus fala com Moisés que ia libertar o povo do Egito, por causa do sofrimento, o povo estava sofrendo muito. Por que o povo estava sofrendo? Porque quando José, que era hebreu, foi para o Egito, Deus usou para revelar os sonhos de Faraó. José se tornou o vice-presidente do Egito. E aí, enquanto José era vivo, aquele rei era vivo, as coisas funcionaram bem. Só que José morreu também aquele Faraó. E aí, irmãos, aquela consideração pelo povo hebreu foi deixando de existir. E foram surgindo outros líderes, outros povos, outros interesses. E como o povo de Israel era um povo muito fecundo, era um povo que estava debaixo da bênção de Deus, irmão Newton, esse povo crescia muito. E aí eles foi com medo do povo, dos homens, eles ficaram com medo, olha. E aí começaram a escravizá-los. E eles oraram ao Senhor, e o Senhor levanta Moisés, o libertador. Então aí do capítulo 4... Do capítulo 4 é ainda a insistência de 4 e 5, Deus afligindo o Faraó. Então, a partir daqui, então, começa do capítulo 7, 8, né, a partir do capítulo 7, 6, 7, começa a falar das pragas.
porque Deus levanta Moisés, né? Moisés, a essa altura tem toda a história de Moisés. Moisés cresce no palácio, criado pela filha de Faraó. Moisés se torna um príncipe, né? Treinado em toda a ciência egípcia, né? Tudo isso já fazia parte do plano de Deus. Quando a gente olha irmã Josefa para o Gael, a gente nem imagina o que Deus preparou para o Gael. A gente até fala, pastor, a gente faz plano com o Gael, mas na verdade Deus é que tem o plano com o Gael. Quando antes do Gael nascer, Deus olhou lá do céu e olhou assim e falou assim, pá, já colocou um X. A Laura a mesma coisa. Nós somos agentes, por isso que a Bíblia diz, os filhos são herança de quem? De Deus, do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Nós, pais, temos uma responsabilidade que Deus nos usa para dar filhos para Deus, né? Eles são herança do Senhor. Deus já tem um plano, irmã Marina. Então, assim foi com Moisés. E Deus levanta Moisés, e depois Moisés agora já grande, já príncipe no Egito, e então Moisés se envolve numa briga, acaba matando o egípcio, tendo que enterrá-lo em cova rasa. Alguém depois descobre, ele foge, vai para o deserto, e lá no deserto, Deus fala com Moisés. É uma grande lição para a gente, porque Deus também nos leva para desertos. Às vezes tem situações que a gente acha que está dando errado, mas às vezes faz parte do plano de Deus para poder trabalhar nossas vidas, irmão Cláudio. Para trabalhar, irmã Maria Helena, às vezes dá uma lapidada na gente, dá experiência a gente. E lá no deserto, Moisés tem uma das maiores experiências com Deus, lá no deserto. Se você está passando por desertos, se prepare, porque Deus quer te dar experiências marcantes, profundas. Não desanime da fé, não fique triste, não deixe de buscar o Senhor. Se você está passando por deserto, escuta, Deus quer te dar experiência. Deserto é lugar de experiência. Deserto é lugar que Deus vai marcar a sua vida, porque Deus está querendo te usar. Você está na escola de Deus, você está no centro de treinamento de Deus. Então Moisés vem agora do deserto e vai a Faraó, amante de Deus. E Deus fala, olha, eu vou te usar. Você vai ser como Deus. O que você falar, eu vou colocar as palavras na tua boca e vai acontecer. E assim foi. E aí começa o episódio das pragas. Moisés chega para o Faraó e fala para ele, olha Faraó, Deus quer que a gente vá para o deserto celebrar uma festa a Ele. E nós precisamos ir caminho de não sei quantos dias lá no deserto para celebrar essa festa que Deus mandou fazer essa festa. E aí o Faraó endurece o coração e não deixa o povo ir. Aí Deus manda a primeira praga. Depois Deus manda a segunda. Depois Deus manda a terceira. E vai mandando. E vai castigando o Egito. Enquanto isso, as notícias vão espalhando. Deus começa a se revelar quem Ele é para aquele povo. Não só no Egito, mas Deus começa a se revelar, irmão Valdivino, para todas as demais nações. Como Ele é o dono da vida, Ele é que manda nas águas, Ele é que manda nos animais, Ele é que manda na chuva, sabe? Ele destrói todos os outros falsos deuses, né? Que as pessoas, quando tem um Deus falso, não chama de falso, chama de Deus. Mas diante de Deus, do Deus verdadeiro, do único Deus, esses deuses ficam desmascarados, impotentes, sem condições de fazer nada. E o Senhor Deus, Ele é glorificado em cada praga. Termina o episódio das 10 pragas. A última praga foi a morte do primogênito. Capítulo 11 do Êxodo. O capítulo 12 é sobre a Páscoa, quando eles estão saindo do Egito. E eles agora estão saindo. No capítulo 12 eles saem. Eles começam a caminhada. Agora eles saem. Quando eles saem, que eles celebraram a festa, né, da Páscoa, eles saíram naquela noite eles saíram. Quando eles saem, aí logo de saída tem o capítulo 13. E é exatamente esse capítulo, Radassa, que nós vamos estudar. O capítulo do dia que eles saíram do Egito.
Eles ainda não chegaram diante do Mar Vermelho. Eles vão chegar ainda, mas eles já saíram do Egito e estão caminhando em direção a Canaã. Já estão no caminho. E quando eles saem, ao versículo 1, irmã Maria do Carmo, está dando para pegar? Versículo 1 aí, ó. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: santifica-me o primogênito. Começa aqui. Todo que abrir a madre. Aí, agora, dá uma olhadinha no versículo 4. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. Hoje foi o dia que eles saíram. Abibe, ou Nissan, Abibe ou Nissan, é o primeiro mês do calendário judaico. É o primeiro mês do calendário judaico. E eles saíram nesse mês, no mês de Abibe. Eles saíram. Então, com esse tema, nesse primeiro dia, nós queremos falar sobre Deus fornece um plano de vida para o povo após a libertação. Eles saíram. E logo que eles saíram, Deus apresentou um plano. A partir de agora, a vida de vocês será assim. Gente, irmão, querido irmão Hércules, missionário Luceni, vale a pena, gente, a gente viver o plano de vida que Deus oferece? Sim ou não? É a melhor coisa. Viver um plano de vida fora da vontade de Deus é fracassar. Agora, irmã Eliane, descobrir o plano de Deus para viver, é o que há de melhor. Porque viver nos planos de Deus é viver debaixo da bênção. Viver nos planos de Deus é viver com a porta aberta. E só para você ter uma ideia, de quão maravilhoso é viver nos planos de Deus, quer ver? Dá uma olhadinha aí no versículo 20, o último versículo, só para você ter uma ideia como é que é. Que aqui está falando a parte finalzinha das vantagens que tem viver nos planos de Deus. Olha o versículo 20. O Senhor ia adiante deles. Sabe o que é adiante? É na frente. O Senhor ia na frente deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Olha só, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Significa, Deus nunca desamparou o seu povo. Deus ia na frente. Por que na frente? Se tiver demônio, cai por terra. Se tiver inimigo, é vencido. Se tiver obstáculo, o obstáculo sai da frente, porque quem vai na frente é Deus. É Deus. Quem quer que Deus vai na sua frente aí? Irmão, eu levanto até meu pé. É verdade? Eu quero que Deus vá na minha frente. Então, esse é o plano que Deus estabeleceu para o povo no dia em que eles saíram da terra. Agora, quais são os detalhes desse plano? Quais são os detalhes desse plano? Número 1, Deus estabeleceu um estatuto. Estatuto. Sabe o que é estatuto? Norma, regra. Dá uma olhadinha no versículo 10. Versículo 10, olha lá. Portanto, tu guardarás este o que? Como é que está aí? Esse o quê? Este estatuto. Vamos guardar esse estatuto. Então note, primeira coisa, antes da bênção, irmão, nós lemos o versículo 20, lá no versículo 20 diz que Deus ia na nossa frente, vai nos abençoar. Antes da bênção, precisamos entender os princípios. Tem muita gente, irmão Valdivino, que quer a bênção, mas não quer saber dos princípios. Para receber a bênção, você tem que atentar aos princípios. Se você não atentar ao princípio, você não recebe a bênção, você perde a bênção. Entendeu? Então, qual é o primeiro item dos princípios? Observar os estatutos. Aqui estão os estatutos do Senhor, a palavra de Deus.
A Bíblia contém não, a Bíblia a Bíblia é os estatutos do Senhor. A Bíblia é os estatutos do Senhor. Já ia falar errado, contei o que é. A Bíblia é os estatutos do Senhor. Segundo, dedicação dos primogênitos a Deus. Dedicar, aqui está falando dos filhos, aqui. Mas nós estamos na graça. Na graça, a Bíblia diz, Jesus falou em Mateus 6:33, buscai em segundo lugar o reino de Deus. Hã? É assim, Maria? Me corrija aí, minha filha, me ajuda aí. Buscai o quê? Em primeiro, o reino de Deus. E as demais coisas... Gente, eu gosto tanto desse texto que Jesus falou, falando aqui da gente dedicar o melhor das nossas vidas, as primícias das nossas vidas. Nesse caso aqui, eram os filhos. Mas, na graça agora que estamos vivendo, meu irmão Gediel, é tudo. Buscar, quer ver? Só para você ter uma ideia, Thaís, dá uma olhadinha, quer ver comigo? Em Mateus capítulo 6. Olha só o mistério. Mateus, cadê Mateus? Está na Bíblia, Mateus? Mateus, capítulo 6. Olha o versículo 25. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Vamos lá, vida é o quê? É saúde. Por que a vossa vida? Saúde. Com o que haver de comer, com o que haver de beber, com o vosso corpo, o corpo que é saúde, né? A vida é os planos, a vida é os nossos planos, o corpo que é a nossa saúde, o corpo que haver de vestir. Aqui está todas as coisas envolvidas da nossa vida. Vida é nosso trabalho, vida é nossos projetos, a vida é nosso corpo, nossas profissões, coisas da vida, nosso carro novo, né? Ele fala, não cuideis, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto que haver de comer, de beber, quanto ao vosso corpo, quanto que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Agora, olha, aí tal, vai falando, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo que vosso Pai Celestial sabe de que necessitei de todas essas coisas. Mas buscai, em primeiro lugar, o rei. Está vendo? E qual é o contexto que essa frase, buscai primeiro o reino de Deus, está? Ela está num contexto de onde nós devemos entregar as nossas ansiedades nas mãos do Senhor. Pegou aí? Amém? Amém. Oh, glória a Deus. O frio deixa os crentes assim mais quietinhos, né? Mas é bênção. Importante que vocês estão aqui. Então, a dedicação dos primogênitos. Ainda quero falar um pouquinho mais sobre esses primogênitos aqui. Tudo sair da madre, homem como animais é meu. Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa de servidão, pois como forte o Senhor vos tirou, Agora dá uma olhadinha no versículo 15. Falando do primogênito. Versículo 15. Porque sucedeu... Versículo 13, ao 13. Porém, tudo que abria a madre
da jumenta o 12. Apartará para o Senhor tudo que abrir a madre, versículo 12. Do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com cordeiro. Se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem, entre os teus filhos, o que, gente? Resgatarás. Aqui eu queria falar nessa noite para os irmãos sobre, Deus, a Laura é a primogênita, né? Então, ela é do Senhor. Não tem jeito. Sabia que Deus tem um mistério com todo primogênito? Sabia disso? Deus tem um mistério com todo primogênito. Pastor, e quem não é primogênito? José não era primogênito, mas Deus também tinha obra com ele. Agora veja, aqui a Bíblia está dizendo, o primogênito é meu. Só que aqui está no contexto, irmã Cláudia, de sacrifício. O primogênito tinha que levar e matar no altar. Matar no altar. Só que, para não matar o ser humano, o que Deus falou? Todo primogênito vai resgatar. Tinha a lei do resgate. Tinha que pagar um valor e resgatar o primogênito. Por quê? Deus deu isso, mas o próprio Deus planejou a lei do resgate. Por quê? Porque Deus não aceita sacrifício de seres humanos. Entendeu? Deus não aceita sacrifício de seres humanos. Então, por isso, tinha a lei do resgate. Agora veja, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui para os irmãos agora, por gentileza. No livro de Juízes, no capítulo 11 do livro de Juízes, nós temos ali um episódio chamado da filha de Jefté. A filha de Jefté. Jefté, ele era descendente dos hebreus, criado no meio do povo hebreu, tarará, tarará. E ele, quando ele vai na guerra, ele faz um voto. Ó Senhor, quando o Senhor me abençoar, e for tudo bem, isso está no livro de Juízes, capítulo 11, deixa eu ver aqui o versículo. Josué, Juízes, Ruth, Juízes 11, Juízes 11, a partir do versículo 25. Não, versículo 29. A partir do versículo 29, conta essa história que eu vou falar para os irmãos. Eu vou andar rápido aqui, depois quem quiser pode ler em casa. Eu só vou contar aqui para os irmãos entenderem. Aí Jefté, capítulo 11, a partir do versículo 29, o Jefté fala assim: Senhor, vou na guerra, e se o Senhor me abençoar, a primeira coisa que aparecer na minha frente, eu vou dedicar ao Senhor, em sacrifício. Ele vai para a guerra, vence os inimigos. Quando ele volta, quem aparece na frente dele, cantando? A filha. E agora? Aqui, aí tem uma polêmica teológica. Se Jefté matou a filha, ou se não matou? Tem uns falam que não matou, outros falam que matou. E aí, pastor? Bem, eu defendo a tese de que Jefté não matou. Por quê? Por causa da lei do resgate, viu aqui? Então ela ia ficar servindo ao Senhor no templo, dedicada ao Senhor, mas ela não seria morta. Até porque Jefté, ele está na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Se Jefté tivesse oferecido ela em sacrifício ao Senhor, ele não poderia estar na galeria dos heróis da fé. Segundo, Jefté, ele conhecia a lei do resgate, essa que nós acabamos de ler, primogênito será resgatado. Então, biblicamente, na cultura judaica, o judeu nunca ofereceu seres humanos. Nunca, porque Deus não aceita sacrifício de seres humanos.
Então, Jefité não ofereceu a filha em sacrifício, não matou a menina. Ele resgatou-a e ela então ficou servindo ao Senhor no templo. Ok? Ok. Muito bem. Agora, falando de princípios, né? Antes da bênção, os princípios, na nova etapa da vida, primeiro já falamos sobre o estatuto, nós falamos aqui que temos que dedicar em primeiro lugar o nosso melhor para Deus, né? Aqui, gente, lembrei aqui, irmão Nilton, lembrei de uma coisa, irmão Geucimar. Você sabia que a nossa saúde, a nossa juventude, quando a gente fica mais velho, né, vó Serlene? A gente fica mais idoso, a gente dá um valor à juventude, e quando a gente é novo, a gente não valoriza tanto, mas a nossa juventude, a Bíblia fala, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aqui, se doe de si na juventude, porque a sua juventude é o melhor que você tem. Porque Deus não quer, irmã Tamires, só o dízimo em termos de dinheiro, não. Deus quer você por inteiro, total. Deus não quer a metade. Às vezes, eu falo sempre isso com a minha esposa, às vezes a gente se preocupa tanto com casa, com carro, com trabalho, com ir, e às vezes deixamos de... Sabe, gente, nós vamos viver eternamente lá no céu. A Bíblia fala assim, não ajunteis tesouro na terra. A Bíblia fala, não ajunteis, porque aqui o ladrão rouba e a traça corrói. Agora a Bíblia diz assim, ó, mas ajuntai tesouro aonde? Como que eu junto tesouro no céu, gente? Eu preciso trabalhar para Deus, para ter salário lá no céu, para ter riqueza lá no céu. Entende? Na passagem, naquela parábola que Jesus fala do rico insensato, que ele fala assim, qualquer hora eu pregar sobre isso aqui. O rico insensato fala assim, esse ano minha fazenda produziu muito, eu vou construir outros celeiros maiores ainda, e vou recolher lá todos os meus bens, e então direi à minha alma, alma, tens em depósito para muitos anos, muitos bens, come, deita, dorme, folga. E quando ele está falando isso, a Bíblia diz que Deus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que junta tesouro na terra e não é rico para com Deus. E não é rico para com Deus. Eu entendi bem? Tem como enriquecer para com Deus? Tem. Então, eu quero enriquecer para com Deus. Quantas pessoas que não pensam nisso? Mas aqui, Deus te trouxe aqui para que você abra a mente e saiba, tem como você enriquecer para com Deus. Ajunte pérolas de diamante na corte celestial. Ganhe almas para Jesus. Trabalhe para Jesus. Invista no reino de Jesus. Tire tempo para Jesus. Amém? Tamires, fala para a irmã que está do seu lado. Ajunte tesouro no céu. Fala com ela. Ajunte tesouro no céu. Glória! Muito bem. Outro princípio que nós vemos aqui Deus não aceita sacrifício humano, já acabei de falar. A preparação da festa, versículo 3, Êxodo capítulo 13 e versículo 3. E Moisés disse ao povo, lembrai-vos desse mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou daqui. Portanto, não
comereis pão levedado. Aqui Moisés está falando do dia da Páscoa. Lembra desse dia, gente? E nesse dia aí, pessoal, no dia da gente celebrar a Páscoa, tá? E a Páscoa representa o quê? Representa a libertação do Egito. Você sabia que a gente tem que ter um dia para celebrar a nossa libertação? Nós temos. Que dia é esse? A ceia. Nós celebramos. E você lembra, irmão? Você lembra que a secretária, nossa irmã Valentina, lembra que ela fala? Vamos jejuar essa semana. Vamos vir com a roupa bonita. Ela fala. Fala ou não fala? Por quê? Não é um dia qualquer. É uma celebração. Vamos celebrar a libertação. O Senhor nos libertou. Aleluia! Então, é isso. Depois, ainda, é importante, a livro de princípio, expulsar, não fazer aliança com o inimigo. Versículo 5. E acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, que tantos zeus, né? A qual jurou aos teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Está falando da Páscoa. Agora veja, esses povos aqui, tal dos cananeus, tal dos heteus, esses eram os piores inimigos de Israel. E vamos ver por quê? Esse pessoal aí, de onde surgiu esse pessoal? Hein, Malia? Você que é pregadora? Tal dos cananeus, tal dos jebuseus, eles são... De onde que vem esse povo? Vamos dar uma olhadinha? Gênesis, capítulo 10. Gênesis, capítulo 10. Gênesis, capítulo 10. Gênesis, capítulo 10. Exatamente, capítulo 10, olha lá o versículo. Nós vamos dar uma olhadinha para a gente entender e depois a gente volta. Tá bom? Olha. Vamos dar uma olhadinha no versículo 15. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e a Jebuseu, e a Amorreu, e a Gigazeu, e a Aveu, e a Arqueu, e a Sineu. Tá vendo aí? Então eles eram filhos de quem? Canaã. Tá, mas Canaã era filho de quem? Versículo 4. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Versículo 1. Estas são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Então Cã, ele é filho de Noé. Versículo 6. E os filhos de Cã são Cuxi, Misraim, Put e quem? Canaã. Então veja, Canaã, tá vendo aí? Canaã, ele habitou exatamente na terra de Canaã. E agora, você está vendo aí esse camarada chamado, deixa eu continuar lendo aqui. Está vendo esse camarada chamado aí o quê? Misraim. Está vendo? Agora, olha só. Versículo 7. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sebtá, Ramá, Sebtecá. Os filhos de Ramá são Seba, Detã e Detã. Sebá e Detã. E Cuxi, que era filho de Cã, Cuxi, gerou Nimrod. Este Nimrod começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, o princípio do seu reino,
ele era príncipe, ele tinha reino, foi Babel. Está vendo aqui? Então, quem foi Nimrod? Você sabe o dia que o Nimrod nasceu? 25 de dezembro. E esse Nimrod, ele era tão bonzinho, Nimrod, que ele casou com a sua própria mãe. E ele, quando ele morreu, a mãe, para poder propagar a vida de Nimrod, ela disse que as pessoas deveriam comprar um pinheiro, colocar dentro de casa, que na noite do seu nascimento, 25 de dezembro, o espírito do Nimrod visitaria as casas. Tem gente que me pergunta, pastor, por que você não botava o Natal dentro da sua casa? Eu não quero que espírito nenhum vá lá visitar a minha casa. Então, Nimrod foi esse camarada. Quando fala poderoso caçador, ele foi poderoso caçador contra Babel. Foi quando foi feita a torre. Eu vou falar da torre de Babel. Eles queriam fugir de Deus. Tudo contrário a Deus era ensinado por esse Nimrod. Ele era maligno, ele era bruxo, ele era do mal. E os cananeus, Cananeu, Jebuseu, Amorreu, todo esse povo era descendente de Nimrod, ou seja, era povo maligno. Foi por isso que Deus falou, não se mistura com esse povo. Pastor, Deus falou isso, mas aqui no texto não está não. Não está. Dá uma olhadinha para Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7. É o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 7. Capítulo 7. Versículo... vou ler do 1, tá? Versículo 1 e 2. Quando o Senhor, teu Deus, vos tiver introduzido na terra, tem a ver com o assunto, sim ou não? Tem. Quando introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os aveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, o Senhor teu Deus que tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. Deus mandou, sim ou não? Porque esse povo era um povo que contamina. Tem gente que contamina, sabia? E Deus falou, não faça isso. Mas, lamentavelmente, eles não obedeceram a Deus. Mas, vamos voltar para Êxodo 13? É só para você saber aqui, Deus falou, princípio, não se misture, versículo 5. Êxodo 13, versículo 5. Acontecerá quando houver entrado na terra, aí está aqui, cananeu, não se misture com esse povo. Pastor, o que isso tem a ver com a gente que é crente? Não se misture com ímpio. Não se misture com gente que bebe, com gente que fuma, com gente que cheira cocaína, com gente que tem um comportamento duvidoso. Você está entendendo, não está? Gente que tem comportamento duvidoso. Você não sabe se é homem, se é mulher. Você não sabe, então, né? Não se misture com essa gente. Ela tem um coleguinha. Não tem, afasta dessa gente. Não se misture, isso é cananeu. Não te corrompas. A trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, você não está no meio desse povo. Se afasta desse tipo de gente. Amém? Pegou aí? É isso. Agora, guardar os sinais, ainda princípios, guardar sinais. Eu falei, versículo 9 agora. Versículo 9.
Aqui versículo 7 e versículo 8 está falando da festa da Páscoa, né? Não comer pão com fermento. Asmo significa sem fermento. Nesse dia, nessa festa, né? Que devemos nos preparar para a ceia do Senhor, sem contaminação, é isso. Nós não podemos estar contaminados para participar da ceia, não é assim? Muito bem. Versículo 9: e te será por sinal sobre a tua mão, e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Olha aí, então, sinal. O que é sinal? Sinal é aquilo que está escondido ou é aquilo que a gente vê? Hein? Visível. Deus, quando as pessoas olharem para você, tem que saber que você é crente. Hoje em dia, tem crente que você não sabe, você olha para ele, você não sabe se é crente. Ou seja, não tem sinal. Não tem sinal de Deus na vida da pessoa. Tem gente que xinga, irmão. Sabia? Tem gente que xinga, ainda fala que é crente, xinga, misericórdia. Não, está faltando sinal. Tem gente que mente. Aqui, tem gente que é crente, mas no trabalho dele ou dela, os funcionários, os colegas, odeiam aquela pessoa. Não, irmão, nós não podemos ser assim. Nós temos que ter em nós sinal de Deus. Se o Senhor habita no nosso coração, se o Senhor mora no nosso corpo, se o Espírito de Deus está em nós, tem que ter sinal de Deus em nós. Amém, irmão? Nessa noite, aqui, olha para você. Se você vê que está faltando sinal de Deus em você, peça a Deus: Senhor, me enche do teu Espírito, porque eu quero sinal do Senhor em mim. Aleluia! Glória a Deus! É importante ter sinal de Deus na vida do crente. Escuta, se não tiver sinal de Deus em você, quando a trombeta tocar, você vai ser um estranho no céu. Tem que ter sinal de Deus em nós. Paulo um dia se encheu de razão, palavras minhas. Ele com as costas todas cheias de cicatrizes, apanhando nas prisões, e alguém duvidando ainda que ele era apóstolo. Palavras minhas, tá? Paulo rasga a camisa e fala aqui, ó: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Mas Paulo não tinha marca só física, não. Paulo tinha marca espiritual. Paulo tinha marcas morais. Paulo tinha marcas espirituais. Então, escuta, nós precisamos ter marcas de Deus na nossa vida, irmã Lia. Precisamos, irmão Valdemiro. Ok? Então, princípio, eu vou repetir aqui. Primeiro princípio, estatutos. Está aqui a palavra, estatuto. Segundo princípio, a nossa primícia pertence ao Senhor. Nossos filhos, tudo de melhor, primeiro, pertence a Deus. Terceiro, Deus, ele não aceita sacrifícios humanos. Quarto, há um dia de celebração, é um princípio isso, é um dia de celebração, para lembrar que Deus nos resgatou da nossa maneira de viver. Depois, não podemos fazer aliança com inimigos. E por último, devemos ter sinais de Deus. Faz parte dos princípios. Aí quando isso acontecer, você vai ver que a bênção de Deus vai nos acompanhar. Outra coisa, versículo 11 agora. Vamos correr aqui por cada hora. Está vendo aqui que a Jéssica está querendo ir embora já. Brincando, Jéssica. Se depender de você, passa a noite toda aqui, né, Jéssica? Você gosta da Bíblia? Versículo 10, olha. Portanto, tu guardarás o estatuto, já falei, né? Versículo 11. Também acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando houver entregar o primeiro de tudo a Deus. Já falei sobre isso. Primogênito, já falei. Terceiro, aceitar os caminhos de Deus. Versículo 17. No versículo 11, 12, 13, 14, 15, fala sobre o primogênito. Então nós já falamos sobre isso. Versículo 17, sinal. Versículo 16, já falei. 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que era o caminho mais perto, tá?
que estava mais perto. Está até escrito, ó, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa e volte, vendo a guerra, e torne ao Egito. Então Deus levou para o caminho mais longe para o povo não desistir e acabar voltando. Escuta, você sabia que às vezes Deus dificulta a coisa, mas para o nosso bem? Deus fez, irmão, o pessoal ir para o caminho mais longe. Aqui, Deus conhece a gente. Deus conhece as nossas fraquezas. Tem gente, mas olha como é que Deus é bom, não é, Silene? Tem gente que às vezes vai desistir. Aí Deus vai te levar para um caminho mais longe. Tem gente que fala assim, mas pastor, eu estou buscando tanto o batismo com o Espírito Santo, e tem tantos anos que não recebi ainda. Você está indo para um caminho mais longe, que é para você não desanimar depois. Tem alguma coisa. Deus te conhece, como me conhece também. Deus nos conhece, irmão Tiago. E às vezes Ele nos leva por caminho. Então, o que é isso? Aceitar os caminhos de Deus. Deus fornece um plano. No plano de Deus, Ele tem seus caminhos. Não desanime. Aceite o caminho de Deus para a tua vida. Escuta, não murmure, hein? Sabe o que é murmurar? Saiu 600 mil homens do Egito. Só entrou Josué e Caleb. Que isso, pastor? E o resto aconteceu o que com eles? Morreram tudo no deserto e perderam a salvação ainda. Por quê? Sabe qual foi o motivo? É uma palavra: murmuração. Sabe o que é murmurar? Ai, misericórdia, essa chuva. Aí dá o sol, misericórdia, esse sol quente. Aí podia chover, aí chove, fala, entendeu? Murmuração é a mesma coisa que reclamação. Tem gente que reclama de tudo. A Bíblia fala, em tudo dai graça. Você está triste? Você não pode dar graça? Você fala, misericórdia, Senhor. Eu não sei murmurar? Peça misericórdia. Senhor, me ajuda. Não está fácil, tá, Senhor? Mas eu confio em Ti. Amém? Cuidado. Então, por quê? Deus nos conduz pelos seus caminhos. Não os teus, os seus. Os caminhos dele. Deus nos conduz, irmã Eliane, pelo caminho dele. Mesmo que seja o caminho mais longo, irmã Thaís, mas aqui é o melhor caminho. Se Deus está conduzindo ali, é mais longe, tem mais morro. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você volte. Deus não quer que você desanime. Deus não quer que você se arrependa e fale, vou voltar para o Egito. Não! Deus não quer que ninguém volte para o Egito. Seu destino é Canaã. Seu destino é o céu. Canaã está logo ali. Aleluia. Amém? Outra coisa. Atentar para a fé dos nossos pais. Versículo 19. Olha lá o versículo 19. Tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Vamos dar uma olhadinha nisso? Gênesis, capítulo 50, último capítulo, Gênesis 50, versículo 25. Gênesis 50 e o versículo 25. Glória a Deus. Para a gente terminar nessa noite, irmão, vamos estar louvando ao Senhor, né? A irmã Isilane pode preparar um louvor aí para nós, para a gente tirar as ofertas no final, tá bom? Por favor. Versículo 50 e versículo Gênesis capítulo 50, versículo 25 diz: E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José com a idade de 110 anos, e o embalsamaram, e puseram num caixão,
no Egito. O que José está falando? Gente, eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas um dia, Deus vai visitar vocês. E vai tirar o nosso povo daqui, desse lugar. Aqui. Não deixe nem os meus ossos aqui. Eu quero que vocês façam juramento. Quero que vocês prometam diante de Deus que não vai deixar meus ossos aqui. Vocês prometem diante de Deus? Aí todo mundo disse, amém. Você jura diante de Deus? E eles disseram, juramos. Que naquela época tinha esse costume de jurar, agora não pode. O Senhor Jesus orientou, não pode mais ficar jurando. Mas naquela época eles prometeram. E aí, nós estamos no capítulo 13 de Êxodo. Aí o versículo 19. E tomou Moisés os ossos de José. Ele fez aquilo que tinha prometido. Pegou os ossos. E agora eles estavam saindo do Egito. E eles fizeram valer a fé dos pais do caso José. Escuta. Será que nós estamos fazendo valer a fé de nossos pais? De nossos antepassados? Aqui, José profetizou. José disse, Deus vos visitará. Aqui, tem promessa de Deus para a sua vida? Tem profecia de Deus para se cumprir na sua vida? Aleluia! Aguarde! Deus vos visitará. Foi a profecia. E Deus visitou mesmo. E Deus visitou. Agora, quantas pessoas que hoje estão vivendo o milagre de Deus, mas esqueceram. Estão esquecendo de fazer o que foi falado para fazer. Imagina, Deus visitou e tirou eles de lá da terra do Egito, não tirou? E se eles esquecessem os ossos do José lá? José morreu quantos anos? Deixa pra lá. Aí você é velho, rapaz. Quantas pessoas que estão desprezando o passado, querendo criar tudo novo, querendo mudar tudo. Escuta, nós devemos ter consideração por alguém que orou muito e jejuou muito por nós. Sabe por que essa igreja está aberta? Sabe por que essa casa está tão bonita? Porque teve alguém que chorou aqui. Porque teve alguém que passou noite orando por esta obra. Entendeu? Hoje nós estamos desfrutando das bênçãos. Nós vamos esquecer os ossos. Porque Deus está nos visitando. Sabe o que significa esses ossos? Significa nossos pais na fé. Significa nossos antepassados, significa nossa história, significa as nossas tradições, significa os legados que nos foram, presbítero Carlos, nos passados. Tem legado de poder, de cura divina, de milagre, de profecia, de batismo com o Espírito Santo, de salvação de almas, de libertação. Deus vos visitará. Deus vai visitar a sua família, visitar a sua casa, visitar o seu filho, aleluia, e vocês vão sair daqui, e vocês vão para a bênção, aleluia. Você recebe essa palavra? Aleluia. Agora, por último, saber os mistérios da presença de Deus. Agora vamos para o versículo 20. Assim como, atentando para todos esses princípios, quais? Não se misturando com cananeu, com aveu, com jebuseu, mas o que? Guardando o estatuto, mas o que? Celebrando a Páscoa, mas o que? Atentando para os sinais, mas o que? Guardando as tradições, mas o que? Assim partiram de Socote e acamparam em Etã, e a entrada de quê? Do deserto. Carlinhos, só estava começando. A entrada do deserto. Olha o versículo 21 agora. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de fogo, para os guiar pelo caminho. De noite, uma coluna de nuvem, melhor dizendo, para os guiar pelo caminho. E de noite, a coluna de fogo, para os alumiar
para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nunca. Sabe o que é isso? O Senhor vai na nossa frente. Na frente dos nossos negócios, na frente dos nossos projetos, na frente da nossa jornada para o céu, uma coluna, a nuvem, fazendo sombra, e nós andando debaixo da nuvem. Não somente sombra não, a nuvem guiava, a nuvem subia, o morro, a nuvem descia, a nuvem virava à esquerda, e eles viravam à direita, eles viravam, andando a nuvem, andava eles, parando a nuvem, parava eles paravam, e tinha eles montavam o tabernáculo, mas na frente nós vamos estudar isso. Quando é que eles paravam e montavam o tabernáculo? É quando a nuvem parava, a nuvem ficava paradinha. Aí Moisés orava ao Senhor, e Deus falava com Moisés, eles montavam acampamento. Daqui a pouco a nuvem começava a movimentar, tinha que desmontar acampamento, porque Deus queria que eles marchassem. A nuvem guiava o povo. Gente, a melhor coisa é sermos guiados pela mão de Deus. Eu vejo gente falando assim, eu quero ir para a Itália, eu quero ir para os Estados Unidos. Você viu o tornado que passou lá, né? Você está vendo? E tem gente que levanta a cabeça, só pensa no dinheiro, não pensa na obra, não pensa no reino, não pensa nos tesouros celestiais. Levanta assim, sai, desculpa a expressão, desembestado. Escuta, nós servos não somos assim, nós andamos debaixo da nuvem. Aleluia! Ore a Deus para ver se a nuvem se movimenta. Você quer ir para os Estados Unidos? Não tem problema aí, não sou contra aí. Você quer ir para a Itália? Não sou contra. Escuta, antes, ore a Deus para ver se a nuvem vai se movimentar. Se a nuvem não se movimentar, não vai não, porque se você for, a coisa vai ficar feia. Cansa e espera as pessoas que fazem isso. Acidentes, tornados, terremotos, cuidado, divórcio. Teve um que foi para lá, chegou lá, a mulher dele se encantou com um americano lá, pronto. Perdeu a mulher, o casamento, a família, perdeu tudo, voltou desembestado. Está no Brasil bebendo até pé inchado. Para quê? Desviado do evangelho. Sabe o que é isso? Saiu sem a nuvem movimentar. Nesta noite, o Espírito de Deus está falando conosco. Fica debaixo da nuvem. A nuvem andou, você anda. A nuvem parou, você para. E à noite? A coluna de fogo vai te aquecer. Aleluia! Todos nós passamos pela noite. Noite é tempo de prova. Noite é tempo de friagem. Mas a coluna de fogo de Deus virá sobre ti. Virá sobre mim. Confia no Senhor. Que Deus fale mais e melhor em nossos corações. Amém? Você pode ficar de pé um pouquinho?